Começa agora o Boletim Suprem de Boas Notícias. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever, ativar as notificações e acompanhar histórias que informam, inspiram e mostram novos caminhos para a sociedade. A gente começa com uma boa notícia para a leitura. Uma pesquisa aponta o aumento no consumo de livros entre jovens brasileiros, impulsionado pelas redes sociais e pelas plataformas digitais. Uma pesquisa divulgada pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros revelou que os jovens brasileiros estão consumindo mais livros nos últimos anos. O crescimento foi registrado principalmente entre pessoas de 18 a 24 anos. Segundo o levantamento, a geração mais jovem tem buscado leitura tanto em formatos físicos quanto digitais, impulsionada pelas redes sociais e plataformas de recomendação literária. Fenômenos como comunidades online de leitores e conteúdos sobre livros em aplicativos de vídeo ajudaram a aproximar novos públicos da literatura. A pesquisa também mostra que romances, fantasia, desenvolvimento pessoal e obras voltadas à saúde mental estão entre os gêneros mais procurados pelos jovens brasileiros. Os dados reforçam uma mudança no comportamento das novas gerações, que seguem encontrando nos livros espaços de identificação, acolhimento e aprendizado. Da leitura para a memória da humanidade. A Alemanha vai devolver ao Brasil o fóssil do dinossauro Irritator Challenger, levado ilegalmente do país na década de 90. Um retorno que demorou 35 anos e que só aconteceu graças ao impulsionamento de cientistas brasileiros, a campanhas públicas e ao engajamento digital que reuniu mais de 34 mil assinaturas e ainda uma mobilização diplomática que envolveu diretamente o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante sua visita à Alemanha. Um esforço em defesa do patrimônio científico brasileiro para trazer de volta o fóssil do dinossauro Irritator, que foi retirado ilegalmente do Ceará em 1990. Considerado como um dos principais casos de repatriação científica do país, o Irritator Challenger será devolvido à Chapada do Araripe, no Ceará, ampliando o acesso à pesquisa, fortalecendo a produção científica nacional e reposicionando o Nordeste no estudo da própria história natural. A devolução permitirá que pesquisadores possam ter acesso direto ao objeto de estudo, reduzindo a dependência de análises feitas no exterior. Ou seja, mais pesquisas realizadas no Brasil, mais conteúdo chegando às universidades e às escolas e maior acesso da população ao próprio patrimônio científico. No Brasil, os fósseis são considerados propriedade da União desde a década de 40 e proíbe sua comercialização e exportação sem autorização. O mês de maio também traz um alerta importante. A campanha Maio Laranja mobiliza instituições em todo o país no combate à violência contra crianças e adolescentes. No Distrito Federal, o TJDFT e a Secretaria de Esporte e Lazer promovem ações de conscientização e prevenção. Confira. Uma infância segura deveria ser um direito básico, mas milhares de crianças e adolescentes ainda convivem com diferentes formas de violência dentro e fora de casa. Para chamar a atenção para esse problema, o mês de maio é marcado pela campanha Maio Laranja.
A iniciativa mobiliza instituições públicas, escolas, projetos sociais e espaços esportivos em ações de conscientização e prevenção contra a violência infanto-juvenil. No Distrito Federal, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e a Secretaria de Esporte e Lazer uniram forças para fortalecer o acolhimento e a proteção de crianças e adolescentes. Esse é um compromisso que ele deve ser de toda a sociedade. A própria Constituição, ela traz que é dever do Estado, da sociedade e da família. E esse compromisso ele deve ser de todos nós, e não apenas do sistema de justiça. Nós precisamos dessa integração, Poder Executivo, Poder Legislativo e Judiciário, para que haja uma efetividade realmente na proteção desses direitos. Essa parceria é muito bem-vinda por nós da Secretaria de Esporte, que temos um papel fundamental para a formação dessas crianças, desses adolescentes que hoje são atendidas através de projetos sociais. Dentro dos nossos 12 centros olímpicos e paralímpicos, há grande quantidade de atendimento dessas crianças e adolescentes, cerca de mais de 20 mil, e que tem contato direto com professores. São centros olímpicos que estão em cidades e que atendem crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, e a gente tem uma parceria como essa, onde a gente vai levar a conscientização, orientar os professores a eles entenderem, até mesmo ver esses sinais, né, de que essas crianças podem estar tendo algum tipo de violência ou até mesmo algum tipo de abuso ou exploração sexual, é fundamental, porque a gente blinda. E o objetivo do esporte acaba sendo concluído com sucesso, que é, de fato, gerar oportunidade para eles e não traumas. As ações também incluem capacitação de profissionais e voluntários para identificar sinais de abuso e encaminhar possíveis casos para a rede de proteção. Nós temos um programa que, dentro da Secretaria administrado pela SubPM, que é a minha subsecretaria, onde nós aportamos recursos para voluntários que trabalham na ponta, né, com criança mesmo, com a primeira infância, em várias cidades administrativas. Então, o TJ se interessou nessa parceria, eles já têm essa ideia de capacitação, né, principalmente para que as pessoas identifiquem com mais clareza os abusos cometidos contra a criança e adolescente, algo que é muito comum no Brasil. Então, a nossa ideia foi tentar aprimorar para que os nossos voluntários, os nossos programas, também tivessem essa capacitação, né? O silêncio ainda é um dos maiores desafios no enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes. Por isso, campanhas como Maio Laranja são importantes para conscientizar e fortalecer a rede de proteção, garantindo que mais vítimas sejam acolhidas e mais casos sejam denunciados. Proteger a infância é uma responsabilidade de toda a sociedade. A denúncia pode ser feita de forma anônima pelo Disque 100. Um exame já conhecido das mulheres pode ganhar uma nova função. Estudos apontam que a mamografia, com o apoio da inteligência artificial, pode ajudar a identificar sinais de doenças cardiovasculares antes mesmo dos primeiros sintomas. Um estudo publicado no European Heart Journal mostrou que a mamografia, junto com a inteligência artificial, pode contribuir no diagnóstico, quem diria, de risco cardiovascular. A mamografia, um exame preventivo que é aconselhado a ser feito pelas mulheres anualmente, ganha mais um aliado na saúde feminina, se for com o auxílio da inteligência artificial, identificando sinais de doenças cardiovasculares antes do surgimento de sintomas e de complicações graves, como infarto e AVC, alterações muitas vezes ainda em fase silenciosa da doença. O estudo destaca que a mamografia não pode substituir exames cardiológicos tradicionais. De acordo com os dados obtidos de 123.762 mulheres, elas foram submetidas à mamografia de rotina e sem histórico prévio de doença cardiovascular.
Já com o apoio de inteligência artificial aplicada à mamografia, a partir daí, os pesquisadores identificaram depósitos de cálcio nas artérias mamárias, uma alteração associada à aterosclerose. Se consolidado, a combinação ampliará as informações clínicas obtidas em um exame que já integra a rotina preventiva feminina. No campo da educação, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça passa a permitir a remissão de pena para presos aprovados no Enem, mesmo para aqueles que já possuem ensino superior. A medida reforça o papel da educação como caminho de ressocialização. Dentro das unidades prisionais, a rotina de muitos detentos também inclui livros, cadernos e salas de aula. Além da chance de continuar os estudos, a educação pode ajudar na redução da pena. Agora, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça ampliou esse entendimento. A educação não transforma o mundo, a educação transforma pessoas, e pessoas transformam o mundo. Essa frase é de Paulo Freire e eu gosto muito de usar ela para pensar um pouquinho sobre as questões relacionadas à educação dentro do sistema prisional. O STJ desloca o foco do resultado, você sabe isso ou não, para o percurso. Você está se dedicando a se reconstruir? E ao fazer isso, enfrenta diretamente a crença do estigma eterno. Porque se o erro não for uma marca definitiva, se a pessoa puder, pelo estudo, reescrever sua relação consigo mesma e com o mundo, então o sistema prisional precisa ser repensado de ponta a ponta. A terceira sessão do STJ decidiu que presos aprovados no Exame Nacional do Ensino Médio também podem conseguir remissão de pena, mesmo já tendo diploma universitário antes da prisão. Antes da decisão, havia entendimento diferente sobre o assunto em alguns tribunais. Os ministros entenderam que a lei de execução penal não impede o benefício nesses casos. A remissão por estudo já existe no Brasil e permite que presos reduzam parte da pena por meio da educação. Agora, a decisão do STJ reforça que o benefício pode ser aplicado independentemente do nível anterior de escolaridade. Segundo especialistas, o acesso à educação dentro do sistema prisional ajuda no processo de ressocialização e pode abrir novas oportunidades depois do cumprimento da pena. Além do Enem-PPL, detentos também participam de programas de alfabetização, ensino regular e cursos profissionalizantes. A decisão do ministro foi muito importante porque ela foi baseada em 3 pilares ali. Então, primeiro, uma decisão do CNJ, uma orientação anterior de 2021. A outra tem o caráter de fato ressocializador e o outro de fato incentiva a educação, né, lá dentro, porque a pessoa acaba tendo uma rotina de estudo. Então ela não fica ali dentro só pensando dentro do sistema prisional. Ela pensa de fato em um futuro, o que ela vai fazer depois, né? Ela cria uma rotina ali de estudo, então a cada 12 horas de estudos vai remir um dia. Então isso também acaba sendo um incentivo. Então essa noção de rotina ela é muito importante para o processo de ressocialização. A decisão do STJ reforça o entendimento de que a educação pode ser uma ferramenta importante no processo de reintegração social. E dentro do sistema prisional, o estudo acaba representando também uma possibilidade de recomeço. Para encerrar, um trabalho de preservação da memória audiovisual do Distrito Federal. O Arquivo Público realiza a pesquisa, o tratamento e a digitalização de dezenas de rolos de filmes, com imagens históricas ainda pouco conhecidas pelo público. A reportagem é de Marisol Cadiege. Este rolo de filme ou aquela imagem que aparece é um guardador de memória, ou como se diz agora, uma preservadora da memória audiovisual. Neste caso, a memória desconhecida, construída também por muitos desconhecidos. Imagens feitas sem a intenção de rodar cinemas, mas filmes feitos com o principal foco em guardar a memória e a história da construção de Brasília.
registros amadores em 16 milímetros, que, graças a isso, podemos conhecer muito sobre a nossa capital federal. Ainda assim, nada nos adiantaria se todo esse acervo continuasse trancafiado em arquivos sem que o público em geral possa ter acesso. É aqui que entra a pesquisadora, curadora e preservadora audiovisual Laila Foster, que é doutora em meios e processos audiovisuais e, junto com uma equipe bastante engajada, integram o projeto Preservação do Acervo Filmográfico do Arquivo Público do Distrito Federal, pesquisa, tratamento e digitalização. Uma realização da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal em parceria com o Instituto Latino-Americano, com o fomento de cerca de R$1.400.000, um investimento para a viabilização de estruturas técnicas, científicas, serviços especializados e ações formativas. Ele é financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Distrito Federal para atender uma demanda do arquivo de criação do que a gente chama de um sistema de preservação, né? A preservação audiovisual ela tem muitas etapas. Então, uma das etapas, por exemplo, é fazer a revisão dos filmes, como se fosse uma espécie de consulta médica para a gente ver em que condição que o filme está, se ele já está afetado pela síndrome do vinagre, que é algo que afeta as películas, né, em acetato. A gente também confere títulos, catalogação, identifica, né, as imagens que aparecem nesses materiais. E um dos desafios da preservação é justamente, né, feita essa pesquisa, como é que a gente dá acesso a essas informações? Então, tem várias formas de acesso, né? Uma delas, por exemplo, são as bases de dados, né? Hoje em dia você entra na internet e você consegue encontrar várias informações sobre os filmes nas bases de dados de arquivos e cinematecas. Então, a gente está fazendo esse trabalho, né, da construção dessas bases de dados. E um outro processo também muito importante é a digitalização dos materiais, né? A gente sabe que a gente já não tem mais os projetores, né, para passar essas imagens nos cinemas. A gente sabe também que o uso dos materiais vão danificando também. Então, a digitalização é um passo muito importante para que a gente possa disponibilizar essas imagens, tanto nas redes, né? Enfim, a gente pode postar imagens, a gente pode incluir em bases de dados e a gente também pode promover sessões de cinema, agora desses materiais em formato digital. Trabalho de praticamente 1 ano, mas que deve durar 1 ano e meio para organizar, recuperar e digitalizar o acervo que reúne centenas de títulos das primeiras imagens de Brasília, como no Fundo Manuel Mendes, onde podemos assistir pessoas construindo Brasília, mas também acervos sobre Rubem Valentim ou nosso lendário Vladimir Carvalho, com os mais de 100 rolos de filmes que revelam muito além dos concretos ou das linhas retas, mas tudo é fundamental para a memória do Distrito Federal e do Brasil. Em alguns dos outros países, nomeadamente a França, por exemplo, a gente tem um sistema de cinematecas regionais que tem uma missão de preservar o patrimônio cultural daquela região especificamente, né? E uma cinemateca nacional. Então, eu acho que esse é um exemplo bem interessante para a gente aqui no Brasil e que está começando a se consolidar. Realmente existem iniciativas em diferentes capitais aqui no Brasil que têm se desenvolvido cada vez mais. E é uma honra fazer parte desse projeto aqui em Brasília, com o patrimônio da Nova Cap, com o patrimônio de vários pequenos fundos que fazem parte da história do Distrito Federal. Parte desse acervo, o Fundo Nova Cap, está inserido no projeto da Unesco Memória do Mundo, um selo que confere a importância de todos esses registros audiovisuais.
E se você gosta de acompanhar histórias como essas, aproveite para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e compartilhar o boletim com mais pessoas. Assim, você nos ajuda a levar informação, cultura e boas notícias cada vez mais longe. O Boletim Suprem continua. Até a próxima!